Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal. Vamos falar aqui dessa função toda que está envolvendo o Bonorito, né, pessoal? Falaram que ele foi para a embaixada, deram datas, até aí tudo bem, né, tem as filmagens, mas tudo aconteceu de modo muito estranho. Ficaram toda a reportagem, todo o país ficou muito preocupado, inclusive com a alimentação do Bolsonaro, se o café dele estava bem passado, se ele estava quentinho, entre outras coisas, porque não tem nada de mais importante acontecendo no país. O Lula não está quebrando a nação, certo? E outros problemas. Então, eu peço teu like desde logo. Vem comigo aí. Vamos lá. Começando aqui. Olha só. A confusão toda começa porque o Bolsonaro resolveu ir para a Embaixada da Hungria lá no meio do Carnaval. Aquela data, que é 12 e 13 praticamente, né? 12, final do dia, que é a segunda de Carnaval. O dia 13 é a terça-feira de Carnaval e o 14 de fevereiro é a quarta-feira de cinzas, ok? Isso se transformou em um problema para o noticiário brasileiro, ok? Então, estão fazendo milhares de conjecturas, tentando adivinhar o que o Bolsonaro queria, qual que era a intenção do nosso ex-presidente. Querem, de algum modo ou de outro, formalizar um modo, como eu venho dizendo já há algum tempo, de punir a intenção. Vão tentar fazer alguma espécie de leitura da mente do Bolsonaro, ficar adivinhando qual que era a intenção dele, para daí formalizar um delito. E vocês já sabem que essa é a intenção por parte da esquerda, em especial do Lula, certo? E aí o que rolou, né, meus amigos? O Bonorito não gostou, certo? Do que ficou sabendo através daquela matéria muito estranha, algo bem comum do New York Times. Para quem não viu essa matéria em específico, ela foi feita toda em inglês para o público americano. Isso já causa uma bela de uma estranheza. Não tem versão dela em português. Se tu quiser ler ela em português, tem que usar o tradutor do navegador. E aí foram também perguntar pro chefe da reportagem. E é uma situação tanto quanto complicada, pois o diretor, o cara que coordena todo o jornalismo da América do Sul, da América Latina, do jornalismo político, foi o cara que recebeu da sua fonte misteriosa e sigilosa todos os vídeos. E aí diz ele, né, palavras dele em entrevista na tarde de ontem, que recebeu tudo prontinho, não encontrou com a fonte, até porque ele não poderia revelar, né, segredo jornalístico, então fez a matéria. A matéria tem poucos segundos de vídeo, vocês devem ter visto também o Bonorito passando dentro da embaixada como se aquilo fosse alguma espécie de delito, o que a gente sabe muito bem que não tem. E aí o Itamaraty, o ministro lá, né, das Relações Exteriores brasileiro, chamou o embaixador da Hungria para que ele se explicasse. E ele teve que ir se encontrar com uma senhora, porque não foi o ministro que conversou com ele. Ele teve que se encontrar com uma senhora, que é a representante do escritório para a América Latina, para a América do Norte e Europa. A secretaria aqui, ó. Perguntaram para ele assim, e aí, por que o Bolsonaro dormiu lá? Porque foi convidado. Só isso? Só isso. Teve mais alguma coisa? Vocês planejaram um golpe? Não. E aí, o embaixador húngaro tomou o seu rumo. A defesa do Bonorito simplesmente disse o óbvio. Só foi lá bater papo, jogar gamão, né? Jogar poker. Jogaram umas partidas de Pro Evolution Soccer no PlayStation e foi isso daí. Olha, meus amigos, eu honestamente tô bem curioso para saber que tipo de assunto o Bonorito conversou com o embaixador, porque vai ser bem legal. Imagina se o Bolsonaro gravou tudo e aí entra no processo, lá tá o Bolsonaro falando de futebol, aí o embaixador comenta de algum filme, alguma série e tá tudo certo, tudo resolvido. Meu amigo, essa história aí, o que eu tenho pra te dizer é que ela realmente é bem complicada e mais uma narrativa feita por parte da imprensa para macular a imagem do Bolsonaro. Como não tem crimes contra ele, ficam tentando todo dia inventar uma história nova para complicar a vida do Bolsonaro. Agora falam até em prisão porque ele saiu do Brasil. Eu já vou explicar com um pouco mais de detalhes o que realmente aconteceu. E já te adianto, não, Bolsonaro não saiu do Brasil. Mas o Will é território estrangeiro. Não é. Não é bem assim. O Itamaraty reclamou que as palavras do embaixador húngaro na conversa com a senhora, essa daí, a Maria, não sei das quantas, tá? Que representa a Secretaria de Negócios lá com a América do Norte e com a Europa, que ele foi lacônico. Eles analisam também linguagem corporal, para que vocês possam ter uma ideia de como que a coisa vem sendo tratada, ok? E aí reclamaram também que o embaixador repetiu a mesma versão do Bolsonaro. Meu querido, quando tem repetição de versões, é porque geralmente costuma
ser aquilo que está mais próximo da verdade. Bolsonaro foi lá, conversou com um, conversou com outro, contou como é que está a situação no Brasil, como é que andam os processos e as investigações, e foi isso. E aí passou alguns dias. Mas a preocupação toda é porque o Bolsonaro foi para a embaixada durante o carnaval. Olha, eu vejo a coisa do seguinte modo: quem tinha que estar preocupada com isso é a dona Michelle, né? Que é o marido dela que foi, durante o carnaval, dormir fora de casa por 2 dias. Eu tô brincando, é claro, mas alguns jornalistas, em especial o Reinaldo Azevedo, tava vendo um vídeo dele agora há pouco, parece que ele tava tomando as dores de um namorado, sei lá, alguma coisa assim. Ele tava realmente muito brabo, fez uma série de conjecturas, um monte de comparações que não tem o menor sentido. De acordo com fonte do Itamaraty, o embaixador repetiu a versão do Bonorito que esteve na embaixada para manter relacionamento com as autoridades de um país amigo. Aí a senhora aquela ficou muito chateada e fez um alerta. Disse que as relações e conversas sobre tratos entre as duas nações devem ser realizadas com integrantes do atual governo e não com um membro do governo anterior. Ah, não, é claro, é porque o Bolsonaro foi lá, assinou tratados internacionais, ele fez negócios, né, pegou um empréstimo. É claro que não aconteceu nada disso, né, meus amigos? Conversas sobre as relações entre os dois países devem ser realizadas o Celso Amorim ficaram chateados porque nunca foram convidados. E aí o Bolsonaro foi. Então, meu querido amigo, é o velho ciúme e a vontade de complicar a vida de uma pessoa honesta. Até fizeram um levantamento de quando é que o Bolsonaro, por exemplo, fez a convocação. Você deve lembrar, no dia 12, na segunda-feira de carnaval, o Bolsonaro falou, dia 25 vai... E quem é aquele paulista que deu quase 1 milhão de pessoas? Você lembra disso? Nesse mesmo dia, às 21h37, Bonorito chegou na embaixada, tomou café, conversou bastante e fizeram todo um histórico. Comeu pizza, certo? O Bonorito comeu pizza, recebeu um travesseiro e ficou por lá. E aí querem formalizar um crime em torno disso. Disseram assim nas reportagens durante o dia, membros da mídia tradicional ficaram falando, onde é que já se viu? O embaixador estava levando uma cafeteira. meu amigo, o embaixador pegar uma cafeteira para passar um cafezinho é um problema. Na companhia do embaixador húngaro Miklos Almai e de membros da equipe diplomática, o Bolsonaro pediu uma cafeteira, passaram café e ficaram batendo papo e tomando café. Por que Jair Bolsonaro ficou na embaixada da Hungria? Alvo de diversas investigações criminais, não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira, porque o local está legalmente fora do alcance das autoridades nacionais. Tem bastante gente que pensa que é território de outro país. Não é. Eu vou mostrar aqui a convenção que explica direitinho. Nos vídeos, é possível ver que durante sua estadia no local, Bolsonaro recebeu um tratamento especial para o tempo que permaneceria ali. Olha, eu não sei vocês, mas eu, quando convido alguém para me visitar, eu trato essa pessoa muito bem, né? Pelo visto, o pessoal da velha mídia, eles simplesmente não tratam os seus convidados. Perto do horário do almoço, um segurança leva o que parece ser uma pizza para Bolsonaro. O Bonorito comeu sozinho, não deu um único pedaço aos outros membros do campo diplomático húngaro e eles ficaram muito chateados. Logo na noite em que chegou ao local, o próprio embaixador e um outro homem levaram uma cafeteira no local onde Bolsonaro estava hospedado. É complicado, tadinho do Bolsonaro, meus queridos. É sempre assim, sempre colocando culpa e imputando crimes que não existem contra um homem inocente. Pessoas do governo acionaram a PGR. É deputado da esquerda, ok? Acionaram a PGR e foram até o Supremo contra, né? Por que Bolsonaro foi lá na dita da embaixada? Adivinha quem foi? Aqui, foi o Lindbergh e uma senhora aqui que ninguém nunca tinha ouvido falar até o dia de hoje, do PSOL de São Paulo, Luciene Cavalcante. Esses dois aí, né? Essa senhora e o Lindbergh entraram com ações. Tá aqui a representação do Lindbergh, representação criminal, na forma de uma notícia crime, uma delação de crime. Eu não sei o que ele quis dizer com isso aqui, porque esse tema aqui tá bem equivocado. Mas assim, imputando vários delitos, dizendo que o Vitor Orbán, amigo do Putin, dizendo que o Vitor Orbán é o representante da extrema-direita. Sempre a mesma conversa. Quando eles não vão com a cara do sujeito, se transforma em extrema-direita. Então, aqui, né? Quantas páginas? 5 páginas
páginas cheias de porcaria, querendo que o Bolsonaro vá preso. Pelo amor de Deus, não é? Vamos aqui mostrar aqui a outra da Luciene. Aqui tem 3 páginas, um pouquinho mais singela, um pouquinho mais humilde, também pedindo que o Bolsonaro vá em cana. Aí, meus amigos, veja que interessante. Gleisi Hoffmann e outros governistas, já mostrei 2 para vocês, não vou mostrar outros tantos, pedem a prisão do Bonorito por risco de fuga. É que assim, deixa eu explicar uma coisa. Lá na embaixada da Hungria, tem uma máquina de teletransporte, meu amigo. Tem uma máquina de teletransporte. Você vai para a embaixada, entra lá, você é teletransportado para outro canto do mundo. Porque é só isso que eu consigo imaginar. Bolsonaro, vamos imaginar a terrível realidade na qual o Bonorito tivesse uma ordem judicial muito ruim contra ele. Beleza? Dito isso, Bonorito correu para a dita da embaixada. Vai morar lá para sempre? Vai ficar lá até o fim de seus dias? É óbvio que não faz sentido isso. Tem como sair da embaixada? Não tem como sair, porque ele pode até entrar num automóvel, por exemplo, pode até entrar no automóvel e ir para um aeroporto. Na hora que botar o pé para fora do carro, meu amigo, detalhe, tem que estar na presença do embaixador, viu? Se tiver qualquer outra pessoa ou tiver sozinho, eles vão lá, abordam o carro e babau, acabou-se. Quando botar o pé para fora do carro, chega a polícia, é cana. Então, não faz sentido esse tipo de ação, esse tipo de pensamento. É justamente só para aumentar uma narrativa bem doida, como vocês já puderam observar. Então, a dona Gleisi Hoffmann, a presidenta, né, do PT, falou, dentre muitas coisas, que papelão aparecer assim no New York Times. Olha, eu penso que a ilustre deputada devia ficar preocupada não é em aparecer numa matéria bem da tendenciosa no New York Times, e sim estar em listas de empresas condenadas por corrupção, em especial a famosa lista da Odebrecht, sabe? Então aqui está, por exemplo, né, segundo a Globo, a amante, ou coxa, a coxa eu não entendi, a amante eu sei porquê, agora coxa eu não entendi, eles colocaram como sendo a referência a ela, né, a dona Gleisi Hoffmann aí. Por que fizeram isso? A gente não sabe o porquê. Mas tá certo, né, o ponto interessante é a lista da Odebrecht. Bonorito falou a respeito disso mais cedo, vou botar aqui pra gente poder ouvir. Defendemos o quê? A família. Somos contra a liberação de drogas, somos a favor da vida desde a concepção, favorável à propriedade privada, ao livre comércio, à liberdade em todos os seus aspectos, a defender o nosso agro, a nossa indústria. Temos boas relações internacionais. Até hoje eu mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo. É algo bastante saudável. Muitas vezes esses chefes de Estado ligam para mim para que eu possa prestar informações precisas do que acontece em nosso Brasil. Frequento embaixadas também aqui pelo nosso Brasil. Tá? Converso com os embaixadores. Não tenho passaporte. Detido, eu estaria o Tarcísio, juntamente com o Aldo Caiado, nessa viagem que ele fez aí a Israel, um país irmão, um país realmente fantástico sobre todos os aspectos, em especial emancipando a nossa cultura, a nossa tradição e a nossa religião. Então, esse momento aqui é de festa, é de alegria, como a senhora primeira-dama, né? A primeira-dama do Brasil, sempre diz nos seus eventos que as mulheres têm que entrar na política não por cotas, mas com a vontade de ajudar o seu município, o seu estado e o seu Brasil. E esse evento de filiação me reporta ao ano de 1988, quando me filiei então ao Partido Democrata Cristão pela primeira vez e me elegi vereador. Depois fui para a Câmara, 7 mandatos, depois quem sabe o resto da história. Então deixamos a nossa marca em função dos ministros que eu estive ao meu lado. Todos receberam o ministério de porteira fechada e eu, de vez em quando, visitava um outro, apresentando sugestões. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a sugestão que eu ia apresentar, o ministro já estava tomando providência ou já tinha feito aquilo. Então, isso dá uma tranquilidade para quem está na chefia do executivo. Ainda mais no meu governo, onde enfrentamos a pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hídrica enorme em 21, uma catástrofe com aquele diplomatinho no início do nosso governo. Nós vencemos, com a graça de Deus e com a competência dessas pessoas que tiveram ao meu lado. Então, só queria agradecer a todos por esse momento e dizer que há algum tempo falava que os políticos eram todos iguais. Não quer dizer que outros partidos têm bons políticos. Tem também. Tem vários partidos que têm bons políticos. Mas, acredito que ao longo desses 4 anos, reaprendemos a cantar com muita alegria no nacional, com muita emoção ver a bandeira ser hasteada, entre outras coisas que descobrimos da política. Chegaram pro Pacheco, aquele inútil, e disseram assim: Pacheco, o que você acha que Bolsonaro foi fazer lá na embaixada? E o Pacheco disse isto aqui. Notícia do New York Times, do presidente Jair Bolsonaro. Será
acha que ele tem como fugir, que deve ser preso por isso? Olha, eu não posso fazer aqui divagações em relação ao fato que pouco conheço, é preciso que se esclareça o fato. Na verdade, uma visita a uma embaixada, por si só, não é um indicativo. As circunstâncias devem ser apuradas em relação a isso e cabe ao próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, poder dar as explicações devidas, porque, de fato, é muito importante que a sociedade possa esclarecer essas circunstâncias. Então, cabe a ele, cabe eventualmente a autoridades apurarem. Eu não vou comentar sobre algo que eu não tenho elementos suficientes. Presidente, ele não participou da embaixada. O senhor acredita que isso seria qualquer outra pessoa um indicativo, algo que leve a uma decisão definitiva? Eu repito, isso precisa ser apurado. Nós não podemos aqui fazer ilação em relação às circunstâncias pelas quais houve esse envolvimento do ex-presidente. Cabe a ele esclarecer, ou o advogado dele, cabe às autoridades públicas fazerem a apuração devida em relação a isso. E se isso tem um significado jurídico para uma investigação, isso vai ser apurado pelas autoridades. É muito difícil de minha parte, no Poder Legislativo, poder fazer um exame de prova e uma valoração de circunstâncias que, de fato, eu mal conheço. Cara, é uma das poucas vezes eu vi o Pacheco ser honesto com o que está acontecendo. Geralmente ele dá de doido, sai falando qualquer coisa. Dessa vez ele disse, eu não sei e não vou falar, não encham o meu saco. Chegamos no ponto aqui do qual estamos todos apreensivos. O ministro Chandex deu 48 horas para o Bonorito responder. Isso daqui preocupa bastante, porque o Xandão, ele meio que não gosta de coisas assim. Então, vamos torcer para que ele esteja num momento bom, num dia bom, e interprete a resposta do Bolsonaro do melhor modo possível, meu querido amigo. Até lá a gente tem que aguardar. Serão 48 horas decisivas e vamos ver o que o Chandex vai decidir, se ele vai deixar tudo isso ficar numa boa. Aí perguntaram pro Bolsonaro assim, Bonorito, seguinte, Bonoro, olha só, por que rolou isso? O que tu foi fazer lá? Aí Bolsonaro respondeu, é algum crime? Porventura, venham investigar. Bolsonaro falou, não fiz nada, não rolou nada de errado. Investiga. Então, digamos que, por acaso, dormir na embaixada ou conversar com algum embaixador, isso é algum crime? Existe crime nisso? Tenha a santa paciência, chega de perseguição. É verdade, meu amigo, não precisamos nem ficar repetindo o quanto Bolsonaro é perseguido. A Polícia Federal vai investigar a permanência de Bolsonaro na embaixada da Hungria. Bolsonaro não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira porque estaria legalmente fora do alcance das autoridades brasileiras. Nos dias em que estive hospedado na embaixada, a convite, é claro, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando cenários políticos das duas nações. Então vamos falar aqui, caso de repente você tenha alguma dúvida, afinal de contas, a embaixada, um consulado, é território de outra nação? Não, meu amigo, não é. Embora sejam invioláveis, não constituem extensão do território do país que representam. Isso está na Convenção de Viena de 1961, já foi incorporado ao direito brasileiro. Sabe aquele negócio lá que o Xandão gosta de falar bastante, o Barroso também? Estado democrático de direito? Pois é, já tá lá já e tem bastante tempo. Então, a residência particular do agente diplomático, o embaixador, tem a mesma inviolabilidade e proteção que os locais da missão diplomática. Seus documentos, correspondências e sob reserva do disposto no parágrafo 3º do artigo 31, aqui embaixo, ó, é o seguinte: seus bens terão igualmente de inviolabilidade. Olha que interessante, né? E começar a falar a coisa mais ou menos assim, que o Bolsonaro seria convocado para uma comissão para poder responder umas perguntas, e disseram também assim, não, vamos convocar o embaixador. O embaixador vai para uma comissão ter que se explicar. Vamos lá chamar o cara da Hungria, e aí ele vai ter que se explicar. Foi até um cara do PT aqui, ó, Arlindo Quinaglia, alguma coisa assim, esse senhor. Você já deve ter ouvido falar nesse nome aí em alguns momentos, não é mesmo? Pois bem, né? O agente diplomático, o embaixador, não é obrigado a prestar depoimento como testemunha. Se ele for convidado, ele pode ir lá conversar, bater papo, falar alguma coisa, mas não é obrigado a ir. Em um dos requerimentos, o deputado do PT, o Quinaglia, pede que Bolsonaro seja convidado a comparecer ao colegiado a fim de dar explicações sobre o seu refúgio provisório. A comissão, então ele pediu que a comissão convoque o embaixador da Hungria no Brasil, o Miklos Halmai, para prestar esclarecimentos. Ele já foi lá, já explicou umas coisas para aquela mulher lá que falei bem no iníciozinho do vídeo,
Então, ele quer que seja convocado para a comissão. O cara não vai ir. O Orbán vai mandar um belo insulto aí pro tal do Quinalha. Um funcionário da embaixada húngara. Opa, olha só como é que vazou as coisas. Será que foi desse jeito, meu amigo? Olha o que diz a reportagem da Globo. Um funcionário da embaixada húngara teria confirmado ao The New York Times o plano para receber Bolsonaro. Tinha um planejamento todo específico. Bolsonaro poderia estar se valendo de sua amizade com Viktor Orbán da Hungria para uma possível tentativa de se ver livre da justiça. Ele, Bolsonaro e o embaixador se reuniram para discutir cenários políticos das duas nações. Cara, eu penso que o Bolsonaro é um cara muito inteligente, muito esperto e que, com toda certeza, também não confia no Viktor Orbán. Porque o cara é brotherzão do Putin aí, dá doida, dá louca, meu amigo. Bota o cara pra fora e aí já viu o tamanho do problema. Se for pra conseguir um asilo, um refúgio, qualquer coisa nesse sentido, o melhor caminho, com toda certeza, não é a Hungria, certo? Não é a embaixada da Hungria. Aliados do Bonorito estão muito preocupados, né? Estão temendo que ocorressem denúncias, já ocorreram, certo? Então fica aquela tensão, o que Xandão vai fazer, o que PGR vai fazer, e eu já mostrei as peças aqui pra vocês, ok? Diz a reportagem da Globo que os tais aliados estão preocupados que Bolsonaro tenha promovido provas contra si mesmo ao buscar abrigo na embaixada. O cara não pode nem dormir mais em outro canto. Tá todo mundo preocupado onde é que o Bolsonaro dormiu. A Michelle não estava preocupada. E óbvio, essa parte é uma brincadeirinha. No entanto, todo o jornalismo brasileiro querendo saber o que aconteceu. A Polícia Federal vai investigar qual foi a intenção do ex-presidente Bolsonaro de se hospedar na embaixada húngara. Meu amigo, tem já alguns meses que eu digo, estão fazendo de tudo, a esquerda, a polícia, Xandão e outras pessoas que compõem o poder público brasileiro, elaborando e trilhando um caminho para punir a intenção, e isso é muito perigoso. Hoje o pau tá batendo em Chico, amanhã vai bater em Francisco, amanhã vai ser alguém da esquerda que vai sofrer todo o peso da lei, né? E aí eles não vão gostar, eles vão lá no mundo árabe, vão chorar, vão se queixar, ok? Vamos adiante aqui. Esse senhor é o responsável. Aí ele deu toda a explicação, como eu falei, né? O nome dele é Jack Nicas, eu acho que é Nicas. Eu vi ele falando com toda honestidade para vocês. Aos meus ouvidos, parecia que era um brasileiro tentando fazer um sotaque gringo. Foi apenas a impressão que eu tive. Não estou dizendo que é exatamente isso. Foi a impressão que fiquei ao ouvir o cidadão falar. Isso prova alguma coisa? Não, absolutamente nada. Eu só trouxe esse detalhe aí, né? Eu só estou mostrando uma coisa que me chamou a atenção. Aí perguntaram para ele assim, qual é a tua fonte? E ele respondeu, o que eu posso dizer é que a minha fonte dentro da embaixada acha bem estranho o ex-presidente dormir lá. Embora ainda não se saiba o motivo da visita, existe a hipótese de que possa se tratar de uma busca de refúgio durante as investigações criminais, o que eu já expliquei aqui, não tem o menor fundamento. E aí se pergunta, esses 2 dias, pouco menos de 48 horas que o Bolsonaro ficou, por parte dos julgadores dos processos e da polícia. Olha, meu amigo, a gente tá vivendo aí numa nação a qual os juízes máximos, os mais altos, bonitos, costumam interpretar a lei e a Constituição de um modo que acabe favorecendo as investigações, a nação brasileira. Espero que você esteja me entendendo o que estou querendo dizer, né, meu amigo? Porque aí fica difícil. O que eu quero dizer, trocando em miúdos, é o seguinte, que não precisa de muita coisa para que venham ações mais duras. Então, se o Xandão quiser, ele mete o louco mesmo com gosto e gás, força e vontade. E aí, meu amigo, estamos então nas mãos de Deus. Ore aí para que a cabeça do Xandex continue numa boa e ele não tenha nenhuma atitude mais gravosa contra Bolsonaro, não é? Aí este senhor aqui falou uma quantidade avassaladora de asneira. São 50 segundos, eu vou colocar aqui. Ouve, meu amigo, ouve. Fica até tanta bobagem, meu Deus do céu, vou deixar vocês escutarem. O que as imagens mostram é, mais uma vez, uma confissão de fuga do ex-presidente, que, aliás, parece que ele só consegue enfrentar o cercadinho dele. Quando é para enfrentar a opinião pública, as ações da Polícia Federal, a investigação correta do judiciário, ele tem como opção sempre a busca da fuga. É um fugitivo, confesso, para mim é zero surpresa as imagens que trouxeram para cá. A posição do governo vai ser continuar, né, independente dessa tentativa explícita aí do ex-presidente, é continuar dando autonomia, força, apoio nacional para o federal, o judiciário brasileiro continuar fazendo o seu trabalho de apuração dos crimes graves. Eu hoje, no discurso de 200 anos do Senado, agradeci o Senado Federal no ano passado, que tinha um papel muito importante em salvar a democracia no nosso país. Quero relembrar o papel que teve a CPMI do golpe aqui no Senado, uma comissão mista. O Senado, um papel muito importante
Ted Nero, o relatório da senadora Elisiane Gama, que mostrou a verdadeira organização criminosa contra a democracia que existia no terceiro andar do Palácio Planalto, com o governo anterior. Essa CPMI teve um papel que ajudou a trazer mais evidência para o trabalho que está sendo feito pelo Judiciário e pela Polícia Federal. Cara, se tu tiver escutado isso e tiver pensando assim, mas que quantidade enorme de bobagem. Pois é, fugitivo confesso. O que o cara quis dizer com isso? Realmente é até difícil de rebater tamanho desconhecimento, ignorância e burrice que esse senhor falou. Vamos adiante aqui, olha só. Bolsonaro na embaixada, ministros do Supremo veem com cautela a possibilidade de prisão. Então a jornalista aqui da Globo, certo? Entrou em contato com alguns ministros do Supremo. E perguntaram assim, escuta, ministro, o que o senhor acha dessa confusão aí? Os ministros ouvidos, não foi dito se foi se foi 11, não disseram um número, mas foi dito que eram magistrados, no plural. Então, pelo menos 2 ministros foram ouvidos, né? E se manifestaram de modo o qual a identidade deles não fosse revelada, portanto, de modo reservado. E aí? Após ser alvo de uma operação da Polícia Federal, na avaliação desses julgadores, o assunto precisa ser tratado com cautela para entender qual foi a real motivação de Bolsonaro. Pois bem, o que acontece neste momento? Começou a se dizer o seguinte, que o Bolsonaro gostaria de se tornar um mártir internacional. Qual que é o significado dessa expressão, mártir internacional? A gente tem que fazer uma projeção, né? Estão insinuando que o Bolsonaro gostaria de ser preso? É claro que não, né? Quem é que quer ir pra cadeia? Ninguém quer. Nem o Lula quer ir pra cadeia. E o Bolsonaro muito menos. Quanto mais ser alvo da pena, da compaixão do mundo, é óbvio que não, né, meu amigo? Se for o caso, eu faço algum comentário. Vamos assistir mais um vídeo assim. Como jornalista, se a gente ouvir a resposta dele agora. Muito bem, a gente fala inclusive sobre essa repercussão, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, veem uma tentativa de Bolsonaro virar mártir internacional em caso da embaixada. Então, faz sentido? Qual que é a apuração que você traz pra gente sobre os ministros, a avaliação? Conversar com o embaixador de outro país realmente não são crimes, mas o momento escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer essa hospedagem em lugar inviolável, né, não considerado Brasil, é o que levanta muitas suspeitas. Brasil sim, já expliquei aqui noutra parte anterior do vídeo. Em fevereiro, durante o período do Carnaval, o ex-presidente estava na mira das investigações, ele ainda está, mas naquele momento, de uma maneira muito mais efervescente, a operação tinha acabado de prender militares, feito busca e apreensões na casa de ex-ministros do ex-presidente. Então, volto ao ponto aqui de partida do meu comentário. Dormir e conversar na casa de embaixador, de fato, não é crime. Mas o momento escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro levanta suspeitas, porque naquela ocasião ele estava em meio a muita expectativa, inclusive de seus apoiadores, que pudesse ser alvo de uma prisão. Uma vez dentro de um território não considerado brasileiro, as leis e as forças de segurança brasileiras não poderiam agir lá dentro. Eu falei com o ministro... Olha, não é bem assim, tá? Como é que funciona? Se, por exemplo, tiver um delito grave, como um homicídio, vale a lei brasileira. Aí tem que entrar num acordo aí, se vai julgar pela lei do país ao qual a embaixada pertence, ou se vai valer a lei brasileira. Inclusive, caso você não saiba, os locais que ficam instaladas as embaixadas costumam ser locais locados. São alugados, tá? Ficou meio estranho, mas são imóveis alugados. Como é que um pedaço de terra, de terreno alugado vai compor o território, uma extensão territorial do outro lugar? Bom, de todo modo, eu já mostrei aqui a Convenção de Viena e penso que já ficou bem claro. Da Suprema Corte ontem, sobre a condição reservada, né? Reservadamente a gente trocou mensagens, falou por telefone, para saber qual a percepção deles em torno deste episódio. Eu vou chamar a atenção para o que textualmente me disse um dos ministros com comando na Suprema Corte. É um fato que, por ora, prova por si só o seguinte: a articulação internacional dos populistas autoritários que tem em comum pouco apreço pelas instituições democráticas. Eu acho que foi Barroso, viu? Que pra falar estranho desse jeito, assim, com essa interlocução toda, essas palavras difíceis, me parece um texto com palavras do ministro Barrosinho, mas é só um chute com base justamente na rebusquez do que foi escrito. Tempos que falamos muito de narrativa, na avaliação de ministros da Suprema Corte, aí o que estava sendo construído era uma narrativa, né, a qualificação de um personagem que entraria como mártir na história, porque a possibilidade da prisão ser decretada enquanto Bolsonaro estivesse dentro de embaixada de outro país, poderia incentivar a narrativa de perseguição, de preso político que estava aí fugindo de um regime ditatorial dentro do seu próprio país. Então a expressão mártir foi aí compartilhada por ministros numa análise, né, por ministros da Suprema Corte, o entendimento de que
o mundo olhasse para Bolsonaro assim, como um ex-presidente que estivesse a todo custo fugindo de uma prisão, até mesmo buscando asilo dentro de uma representação diplomática no próprio Brasil, né? Mas por se tratar de território inviolável, lá as leis brasileiras não poderiam agir. As justificativas apresentadas até aqui, Muriel, e muitas pessoas podem perguntar, mas nada ali foi feito, não houve crime. As justificativas trazidas até aqui, tanto pela Embaixada da Hungria quanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, são muito falhas. O Bolsonaro e também o representante húngaro dizem que estavam tratando de assuntos de interesse dos dois países. Como assim? Um ex-presidente e um embaixador? Não à toa, o representante da Hungria foi chamado no Itamaraty para conversar ontem com o governo brasileiro. Que vai chegar lá o Batman e vai levar o Bonorito para outro canto. É uma insanidade, né, meus amigos? A narrativa, ela vai sendo feita dia após dia, na sequência, desse modo. Então, nos resta esperar os próximos movimentos para ver o que vai acabar acontecendo. O sistema, ele não para, meu amigo. Ele não sente pena, ele não quer saber, certo? E as coisas vão indo desse jeito. Avançando aqui na pauta, falando rapidinho aqui deste senhor, o Mauro César Barbosa Cid. Os militares fizeram uma vaquinha, estão com muita pena dele, afinal de contas, ele não está recebendo os seus 27 mil reais por mês. Está sim. Caso você tenha dúvida, na minha live anterior, do dia 24 de março, eu mostrei aqui, inclusive bem grande na tela, com a glória do Pai, é claro, mostrei que ele está sim recebendo seu salário. Não fique chateado com isso, muito pelo contrário, eu agradeço que ele está recebendo o seu dinheiro. Se está atolado em dívidas ou outros tipos de problema, isso daí não tem a ver com um bloqueio de salário, não está acontecendo. Então, grupos militares fizeram uma vaquinha aí, querendo arrecadar 300 mil reais para um senhor que recebe outros 27 mensalmente, lógico que tem os descontos, e aí, né, desconto de imposto de renda, imposto disso, mamilo daquilo, e aí a diferença é o que cai na conta, em torno de 17 mil reais. Coisa pouca, né? Ganha pouco, ganha mal, né? Mas enfim, então eu penso assim, que quem tem 2 milhões de reais para pagar um advogado caro, entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais, o doutor César, e o próprio doutor disse que não é barato, ficar agora pedindo, como é que eu vou dizer, vaquinha? Bom, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, né? Eu penso que cada uma das pessoas deveria se acostumar com a ideia de que mais cedo ou mais tarde nós vamos ver a delação e aí a gente vai poder acompanhar de perto, em detalhes, em máximos detalhes, se o senhor Mauro Cid traiu o Bolsonaro e mentiu a respeito do Bolsonaro. Conforme aqueles áudios dele, ele mesmo diz assim, vejam bem, eu menti a respeito de Bolsonaro. Pois é, né, meu amigo? E se ele mentiu a respeito do Bolsonaro, Bolsonaro não é um criminoso. Se ele mentiu, ele cometeu delitos. A título de curiosidade, caso você pense tal, mas... Olha só, você já ouviu falar, né? De Pavinato. Thiago Pavinato, o Pavi, eu não sei o jeito que chamam ele. Pavinato lá que era da Jovem Pan, certo? Você conhece ele. Ele foi numa rádio Auriverde, algo parecido com isso, e respondeu algumas perguntas. Até que, em determinado momento, ele disse assim, tava lá conversando com a mulher do Cid, a dona Gabriela, e aí ela disse assim, não se preocupa não, Cidinho não falou nada, não delatou, não disse nada ruim contra o Bolsonaro. E o mesmo Pavinato também fala que teve acesso à delação e que a delação tem muita coisa. Palavras do Pavinato, ele disse que viu a delação, meu amigo. Pois bem, então vamos nos acostumando com a ideia de que talvez esse senhor aí, sei lá, né, vai que alguém o cooptou, a gente não sabe. Pessoas vemos, intenções não sabemos. Pessoas vemos e a gente acaba sendo traído. Não é por alguém que a gente espera. Se tu espera que alguém vai te trair, não é uma traição. Você já está aguardando o acontecimento. Nós só somos traídos por pessoas que nós mais confiamos. E é o que eu penso, infelizmente, é o que eu penso que aconteceu na relação entre o Bolsonaro e o Cid, em especial, é claro, o Cid traindo a confiança do Bolsonaro, se deixando cooptar, sabe lá Deus por quem, pelo PT, pela esquerda, pelo Putin, pelo Orbán, sabe, pela China, e fazendo toda essa pataquada. O Cid, meu amigo, durante o governo do Bolsonaro, errou e errou muito. E aí nós temos algumas opções. Por exemplo, Cid é o cara mais incompetente da República, o que mais errou, mais fez porcarias, mais elameou o nome de sua esposa, filhas, pai e o Bolsonaro e outras tantas pessoas em suas tramas criminosas, como, por exemplo, o lance do cartão de vacina, os relógios. Imagine só, meu querido amigo, ele é extremamente incompetente ao fazer isso, é burro e erro de
demais. Ou talvez estivesse apenas executando um plano de uma outra mente criminosa que o cooptou e o levou para esse caminho de destruição no objetivo de tentar acabar com o Bolsonaro. O que você aposta? Infelizmente, eu sou obrigado, diante de tudo que foi mostrado até então, a dizer que o Cid é uma pessoa que está fazendo maldade e muita maldade. O pai do Mauro Cid vai prestar um depoimento daqui a pouco, às 14 horas, na Polícia Federal, certo? Ele vai lá e vai ter que depor. Interessante. Sobre o que é? A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão lá em agosto de 2023, numa operação de combate a crimes de peculato e lavagem de dinheiro, e ele vai ter que responder sobre aquelas fotos que ele bateu e saiu refletido. Pois é, né? O Cid pai e Cid filho são suspeitos de vender as joias e presentes oficiais recebidos pelo ex-presidente. E já te digo o seguinte, mas e o Lula que saiu com não sei quantos containers? Pois é, ele respondeu os processos, foi dito que ele podia ficar com a maior parte. E o único que está coisa que vale 80 e tantos mil reais. Você lembra disso, não lembra? Pois é. Esse relógio aí, o Lula tem que guardá-lo, certo? Enquanto se discute o restante do processo. Os outros trocentos containers, patos, perus, pavões que o Lula levou embora, pelo visto, ficou tudo certo. E aí, o que a Polícia Federal fala a respeito do Cid pai e do Cid filho, que eles montaram e acabaram utilizando a estrutura estatal brasileira para desviar bens de alto valor patrimonial, vender e pegar o dinheiro e botar o dinheiro no bolso. Lembre que o Cid colocou o seu pai, não é tão somente porque ele bateu as fotos e saiu refletido, mas sim porque o senhor Lorena Cid, o general Lorena Cid, acabou tendo o dinheiro depositado na sua conta. E tem inclusive print do WhatsApp do general Lorena Cid dizendo pro filho assim: filho, mas isso não vai dar problema? E o Cidinho diz: não, pai, fica tranquilo, dorme bem, vai dar tudo certo, não tem problema nenhum. E aí está o general envolvido nessas confusões todas. E depois aparece o Cid chorando em áudio: porque meu pai, né, veja só, meu pai tá no processo, porque ele colocou o pai dele nessa confusão. E sabe o áudio? Eu abordei os áudios do Cid algumas vezes. Pois bem, a Polícia Federal, conforme está dizendo aqui, a Record, o R7, lembra que a Record gostava muito do Bolsonaro, tá? A Polícia Federal já sabe para quem Mauro Cid enviou os áudios nos quais criticou a conduta do Xandão e da Polícia Federal na operação de investigação e do acordo de delação premiada. Meu amigo, a polícia já sabe, quando eles querem pegar alguém, eles pegam. Então, já estão sabendo quem foi a pessoa. No entanto, a informação que fora confirmada à Record, que manteve sigilo, é um milagre, não é mesmo? A Record disse assim: tá certo, obrigado polícia, nós não vamos revelar a ninguém, pois a identidade do interlocutor foi mantida em sigilo. A polícia já sabe, meu irmão, e isso vai trazer, infelizmente, tristemente, mais problemas ainda. Então, meus amigos, eu agradeço a sua presença, muito obrigado por ter estado aqui. Dê o seu like, compartilhe, se gosta do meu trabalho, faz um pix aqui pra mim. O pix é o e-mail doiparowill@gmail.com. Tamo junto, até mais tarde, valeu, falou, até mais, tchau, tchau.